Oi, fala aí, gente. Pra quem ainda não sabe, eu faço história. Vou me formar esse ano, se Deus quiser, né? E tentando unir o útil ao agradável, eu resolvi estrear um novo quadro aqui no meu canal, que é o Historiadora Reage, que é sobre eu assistindo diferentes mídias e comentando algumas coisas que eu noto do ponto de vista histórico. Ou seja, eu apresento as histórias pra vocês e depois mostro se isso aconteceu de verdade ou não, e comento as diferenças entre os fatos e a ficção. E aí, tá preparado? Achou legal? Então, se você já quer salvar o mundo da extinção no Ragnarok, já dá like nesse vídeo enquanto roda a vinheta. Então, para o primeiro vídeo desse novo quadro, eu escolhi o anime Shumatsu no Valkyrie, ou Record of Ragnarok, como ficou conhecido aqui. No universo desse anime, as divindades de todas as mitologias se reúnem e concordam que é melhor extinguir toda a raça humana, mas somente se a humanidade perder no Ragnarok, um torneio de lutas entre deuses e homens. Então cada lado monta tipo uma mega lista dos mais pica da galáxia para lutar pela salvação e destruição de todos os seres humanos. で行われる大は先に7勝したとの話を人類が7敗した瞬間終末が決定逆に人類が勝利した場合今後戦前の生存が強化される Eu achei esse anime uma obra única, porque a configuração dele permite explorar a história de vários indivíduos e também a história de muitos povos ao mesmo tempo, já que a série apresenta muitas religiões por meio dos deuses. E, como todos nós sabemos, a religião é uma parte importante da cultura de um povo. Então, apesar da luta ser de Deus contra o homem, eu também acho que é uma espécie de luta entre um homem contra uma civilização, ou uma cultura. Mas chega de enrolar e vamos ao que interessa. Os lutadores. Thor. A primeira luta é Thor, o deus nórdico do trovão, contra Lobo, um general da China antiga. Se tratando do Thor, a primeira coisa que eu percebi foi que ele é ruivo, como na mitologia. Por causa da Marvel, que eu acho que é o que a maioria das pessoas pensa quando fala no Thor, todo mundo parece pensar que ele é loiro. Mas o deus original era ruivo, como nesse anime. Só que ele também era bem barbudo e gordo, né? Enquanto aqui ele tem o rosto limpo e é bem mais musculoso. A arma de Thor durante a batalha é o Mjolnir, o famoso martelo dos deuses que só pode ser empunhado pelo Thor. Aqui ele é grande e pesado, diferente da mitologia onde ele sempre parecia um martelo comum. Mas o interessante eu achei foram as luvas. Quando o Thor aparece de luvas, o narrador fala que ele usa para não se machucar quando usar o Mjolnir. Na mitologia original, Thor usava as luvas de ferro Jargonfar para conseguir segurar o martelo e fazer com que ele voltasse de suas mãos sozinho. Mas aí o anime desvia da história dizendo que, na verdade, as luvas são um meio do Thor conter toda a sua força quando ele luta contra seres mais fracos do que ele. No flashback do episódio 1 tem o ataque dos Jotun, outros gigantes da mitologia nórdica, que tentam invadir Asgard e destruir os deuses, assim como na mitologia original. E Thor luta contra todos eles, essa parte aí é até bem fiel. E também, só uma curiosidade a mais, um dos filhos de Thor com a deusa Sif, a sua esposa, era Atrude, que no Record of Ragnarok é o nome de uma das Valkyrias, que aliás parece muito mais com o Thor mitológico do que esse do anime. Mas no geral é só isso, a história de Thor é bem simples e bem fiel, diferente do próximo da nossa lista. Lobo Foxin. Lobo não é muito famoso fora da Ásia, então você provavelmente não conhece, mas ele é uma figura bem famosa na história da China, Japão, Coreia e Vietnã. Ele foi um general de guerra chinês na época dos Três Reinos. E o que é a época dos Três Reinos? Bem, resumidamente foi um período do começo do século III d.C. até o final do mesmo século, em que a China foi dividida em 3 reinos diferentes, Wu, Wei e Chu, cada um querendo capturar as terras dos outros dois e reinar sobre todo o Império da China. Wu era um general de guerra conhecido por ser muito forte e corajoso, porém muito cabeça dura, em comparação com o anime, que parece ser bem mais calmo e estoico. No anime, você pode ver vários soldados que veneram Lobo e até mesmo escolhem morrer nas mãos do Thor a deixar de servi-lo. Isso é contra os relatos históricos, que falam que Lobo não tinha controle sobre seus soldados, que viviam roubando das aldeias e cometendo outros crimes, porém eles passavam mesmo que Lobo proibisse. E o Lobo histórico era famoso por mudar de lado muitas vezes, mas no tempo não tendo lealdade de ninguém. O cara era vira casaca mesmo. Por outro lado, o que o anime acertou foi a sua arma característica, a Fentian Hwati, uma arma que, assim como o anime retrata, falavam que podia cortar o céu. Além disso, assim como na vida real, Lobo tinha uma relação muito próxima com a égua que ele montava, a Lebre Vermelha. No romance dos Três Reinos, um livro chinês famoso que conta a história desse período, tem uma passagem que diz que, dos homens havia Lobo, dos cavalos havia a Lebre Vermelha, citando o famoso cavalo do general. Também é legal que o cabelo dele tem esses detalhes que parecem como antenas, que é como ele normalmente é representado nas artes chinesas. No mangá tem uma cena do Lobo implorando pela vida antes de ser enforcado, que é como dizem que ele reagiu à sua condenação à morte. Mas aí o mangá
mangá fala sobre como esses só são relatos e não se tem como saber a verdade histórica, ou pelo menos ainda não, né? E depois o mangá relata o Nobu reagindo, né, de forma mais digna e mais calma, meio que aceitando tudo. Esse pedaço eu acho que é meio os próprios escritores do mangá meio que admitindo que eles estão brincando com a história real pra fazer um enredo mais interessante. Claro que qualquer um ia chorar e implorar pela vida se fosse enforcado, mas isso não ia funcionar muito pra história que eles queriam contar, né? Aí eles mudaram esse pedaço pra sua melhor. E tá tudo bem, tá? Eu não tô aqui falando sobre o que aconteceu ou não, porque eu sou chata. Os escritores têm a liberdade total de fazer o que quiser. Eu só tô compartilhando a história porque tenho curiosidade de saber. Mas eles podem fazer o que quiserem. Zeus. Mas, continuando nossa análise, os próximos personagens são curiosos, porque é Zeus contra Adão. A luta deles tem um tema bem onipresente desde o começo, de início, de Gênesis, digamos assim, já que é Zeus, o rei dos deuses, contra Adão, o primeiro homem criado por Deus e que é o primogênito de toda a raça humana. Bom, Zeus, assim como foi com Thor, é representado de forma mais fiel. Assim como na mitologia grega, Zeus é coroado como o rei dos deuses do panteão grego depois de matar Cronos, um titã que também era seu pai. Aqui ele é apresentado mais velho do que os outros deuses, enquanto nas estátuas gregas ele era mais jovem. Eu só estranhei que ele parece lutar só com as mãos, né? Na luta contra o Adão, ele mais ou menos só usa o próprio corpo pra lutar, enquanto na mitologia ele tinha os raios, os trovões, que ele podia controlar. Vai ver aqui eles foram roubados pelo Percy Jackson, né? Desculpa pela piada, mas eu tive que fazer. Mas a história dela é bem simples e bem fiel. Ele é o rei dos deuses, ele matou o Cronos, deus do tempo e da colheita, que era o pai dele. O que eu acho curioso é que ele parece que odeia muito mais os humanos aqui, né? Quer dizer, todos os deuses do anime meio que parece que odeiam a humanidade, mas os Zeus parece que odeia mais ainda. O que é um exagero de como ele era na mitologia original. Ele punia muitos humanos que cometiam muitos crimes, mas ele ajudava alguns seres humanos também, como aconteceu na Guerra de Troia. Então, meio que isso eu acho que foi um exagero. E claro, os poderes que ele exibe de manipular o tempo e forma final de Adamantium são criações do anime. Adão. O Adão é um competidor único do lado da humanidade, já que ele é mais uma figura mitológica do que uma figura histórica, o que parece ir contra o propósito do Ragnarok, que é ser figuras históricas contra seres mitológicos. E mais do que isso, ele é o único que, se você parar pra pensar, não representa nenhum lugar ou nenhum tempo específico. Adão não tem nenhuma confirmação histórica que tenha existido de fato, então é mais como uma figura do folclore hebreu e cristão. No livro de Gênesis, Deus criou Adão e Eva como os primeiros humanos. No princípio, eles viviam no Jardim do Éden, um lugar paradisíaco, assim como mostrado no anime. Até que Eva comeu do fruto proibido por Deus, por ser tentada pela serpente, e fez com que Adão comesse também. Quando Deus, irritado, perguntou por que o homem comeu quando ele disse que era proibido, Adão culpou Eva, fazendo com que Deus ficasse furioso e expulsasse os dois do paraíso para si. Mas Record of Ragnarok reescreve essa história. Aqui, a serpente quer tomar Eva para si, mas é rejeitado por ela, que ama apenas Adão. Como vingança, a própria serpente come o fruto da árvore do conhecimento e culpa Eva. Como os deuses são muito tendenciosos contra os humanos, Eva é considerada culpada e expulsa do Éden, mesmo sem nenhuma prova. Mas, como Adão ama muito ela, ele decide comer as maçãs e ser expulso do paraíso junto com ela, e até mesmo mata a serpente com as próprias mãos por ele ter machucado ela. Parece ser um padrão durante todo o mangá que os seres humanos normalmente são muito melhores e mais hierárquicos aqui do que nas fontes originais, porque o Adão, assim como o Lubu, é uma pessoa muito melhor em Record of Ragnarok do que na Bíblia, já que aqui Eva não mais obedece a Deus e Adão decide protegê-la em vez de culpá-la. Adão luta na segunda rodada contra Zeus, e ele diz que faz isso para proteger os seus filhos, ou seja, toda a humanidade. E mesmo que ele perca, ele acaba dando esperança a todos os seres humanos de que eles podem ganhar a batalha contra os deuses. Então eu acredito que o Adão aqui serve mais como uma representação da união e da humanidade como um todo, sem divisão de classe, gênero, raça ou crença, para mostrar o potencial bruto da humanidade, já que ele é meio que um ser mitológico, que ninguém pode provar que existiu, e que não parece representar nenhum país. Acho que ele pode servir para falar sobre a raça humana como um todo. No final, acho que a luta dele foi a que mais me emocionou do anime todo. O que você acha? Antes da gente continuar com a última luta da primeira temporada, eu só vou pausar para te lembrar de se inscrever aqui embaixo. Se você tá gostando dessa nova proposta do canal, saiba que ela só depende de você para continuar. Então se inscreve e já dá like. Poseidon. Continuando com as lutas, temos a terceira luta entre Poseidon, o deus dos mares, e Kojiro Sasaki, um ronin idoso famoso por sempre perder as suas lutas, mesmo sendo insanamente forte. Essa é a última luta da primeira temporada do anime, e ela tem um rumo inesperado, digamos, mas só quem assistiu sabe do que eu tô falando. Sem mais spoilers, enfim, o que interessa aqui são os lutadores e as histórias dele. Poseidon é o deus do mar e usa um tridente que consegue controlar a água, assim como na mitologia. Ao contrário dos Zeus, aqui Poseidon é representado como um jovem mais
convencionalmente atraente, apesar do Poseidon ser mais velho do que Zeus, né? Como isso é possível? Sei lá, vai ver os Zeus tem a síndrome do Benjamin Button na vida que segue. O passado do Poseidon mostrado no flashback, no entanto, é a invenção da história. Aqui, Poseidon é uma figura bem poucas ideias, pra dizer o mínimo. Ele matou o próprio irmão, que estava planejando um golpe no Olimpo para destronar o rei. Esse deus que foi morto pelo Poseidon é o Adamas, que não existe na mitologia grega. É uma invenção do anime só pro backstory do deus dos mares. Mas uma curiosidade legal que eu acho que pouca gente notou é sobre os ataques do Poseidon. Poseidon tem um golpe chamado Anfitride, outro que se chama Chione Tira Deméter e outro chamado Medusa Alop Deméter. Todos os nomes são de mulheres que foram amantes de Poseidon. Parece que o deus dos mares não tem um coração tão duro assim quanto parece. Mas se você quer saber, Anfitride, ou Anfitrite, era filha de Nereu, o titã dos mares, e da ninfa Doris. Ela era uma Nereida, ou seja, uma ninfa das águas, que lembra muito as nossas lendas das sereias. Ela se casou com Poseidon e se tornou a deusa rainha dos mares, sendo a esposa do rei dos oceanos. Chione, ou Chione, era filha de Bóreas, o deus do vento norte, e da princesa Olítia de Atenas. Ela foi seduzida por Poseidon e deu à luz ao seu filho, Emo. Para que o deus não descobrisse sobre ele, Chione teria jogado no mar. Ela meio que deve ter esquecido que Poseidon é o deus do mar, né? Já que ele obviamente achou o bebê e o deu para uma das suas filhas criar. Shiro foi uma das princesas da Tessália, que deu à luz aos filhos gêmeos de Poseidon, Nemeu e Pénias. Não há muitas informações sobre ela além disso, infelizmente. Deméter, ao contrário, temos muitas informações, já que ela era uma das deusas do Olimpo. Deméter era filha de Cronos, ou seja, irmã de Poseidon e Zeus. Mas mesmo sendo irmãos, Poseidon tinha um grande amor pela deusa da colheita, que, para fugir das suas investidas, se transformou em uma égua para que ele não a matasse. A Medusa todo mundo já conhece, né? A famosa mulher com cabelos feitos de serpentes que transformava em pedra todos aqueles que olhavam nos olhos. Segundo o livro As Metamorfoses de Ovídio, uma das origens da Medusa era que ela era uma mulher comum que servia como sacerdotisa do templo de Atena, a deusa da sabedoria. Porém, ela se apaixonou por Poseidon e os dois tiveram relações sexuais no templo da deusa, que ficou muito ofendida com o ato e a transformou num monstro que todos nós conhecemos. Cá entre nós, Atenas podia relevar um pouco nessa, né? E, por último, Alop era filha de Cercion, rei da cidade de Eleusa. Ela e Poseidon se apaixonaram e a princesa deu à luz um filho sem o conhecimento do pai. Para esconder o que ela fez do rei, Alop mandou que o bebê fosse abandonado nas montanhas, onde ele foi encontrado por pastores e batizado de Hippoton, que cresceu e se tornou o novo rei da cidade. Quanto a Alop, o seu pai acabou descobrindo que ela era amante de Poseidon e mandou prendê-la. Infelizmente, ela morreu na prisão e, triste pela sua perda, Poseidon transformou seu corpo em uma fonte. Mas enfim, eu acho bem curioso que Poseidon, uma pessoa que parece ser arrogante demais para se relacionar com qualquer um, né? Ele parou os aplausos da torcida durante a luta dele só por achar que alguém torcer por ele é uma bobagem. Esse mesmo cara nomeou seus golpes com os nomes das mulheres com quem ele costumava namorar. Uma coisa legal que eu percebi, né? Que parece que dá mais profundidade pro personagem. Kojiro Sasaki. E, por último, nós temos Kojiro Sasaki, o espadachim do Japão feudal, conhecido pelo apelido não tão legal de o maior perdedor da história, porque ele é mais conhecido por ter sido morto num duelo contra Musashi Miyamoto, mesmo que ele fosse um espadachim muito forte. Pra você ter uma ideia, no original japonês, o James da equipe Rocket, aquela equipe Rocket mesmo, conhecida por nunca conseguir completar uma única missão direito, é chamado de Kojiro, uma piada com a fama do Kojiro Sasaki como um perdedor, uma fama lamentável de verdade. Inclusive, até saindo do roteiro aqui um pouquinho, enquanto eu tava fazendo a pesquisa pra isso, todas as fontes que eu achei que falavam do Kojiro Sasaki eram só sobre livros e artigos falando sobre o Miyamoto. É tipo, ninguém lembra do Sasaki em nenhum momento além do duelo contra o Miyamoto. É nesse nível. Mas voltando, quando Kojiro Sasaki aparece pela primeira vez, a Go comenta o quanto ele tem uma aparência de velho, apesar de ter morrido jovem. Ele de fato morreu jovem, ele nasceu por volta de 1585 e morreu em 1612, então ele só viveu no máximo 37 anos. Durante a exploração do passado de Sasaki, é mostrado que ele era um estudante do dojo do mestre Seigin Toda, e lutou em duelo com Kakegatsu Toda, irmão mais novo do mestre. Essa parte é verdade, ele estudou técnicas de espada com os irmãos Toda e partiu do dojo depois que ele derrotou o irmão mais novo. Começam as diferenças é quando Sasaki sai do dojo. No anime, ele rejeita as ofertas de trabalho do mestre Toda e sai em busca de um país mais forte para derrotar, sem ganhar de nenhum deles. Mas o Sasaki histórico acumulou muitas conquistas. Ele não apenas saiu vencedor de várias lutas, inclusive uma vez derrotando 3 oponentes de uma vez, como também foi nomeado mestre das armas pelo Lorde Feudal Hosokawa. Além disso, ele fundou o próprio estilo de luta de espadas, chamado Genryo, ou estilo da Grande Rocha. No anime, embora não mostre
negócio dele fundando esse estilo, muitos ataques dele possuem o nome de Ganryu, referenciando o estilo de luta dele. Durante o duelo, ele usa a mesma arma pela qual era famoso em vida, uma katana longa chamada Mono Hoshizao, ou vara de pescar, que era uma espada do tipo Nodaki, ou seja, uma espada curva com uma katana, mas mais longa e comprida do que uma katana normal. E assim como no anime, o seu golpe favorito também era a Tsubame Gaeshi. a Tsubame Gaeshi, ou corte e giro da andorinha, que era basicamente girar a espada muito rápido, golpear de cima, em seguida fazendo a mesma coisa golpeando para baixo, imitando a cauda de uma andorinha em voo. Diziam que Sasaki usava esse golpe de forma tão rápida e precisa que ele podia cortar pássaros em pleno voo. Por fim, chegamos nos relatos do último duelo em vida do Kojiro Sasaki, que foi quando ele foi morto pelo Musashi Miyamoto. Como o próprio anime comenta, a gente não tem como saber com certeza todos os detalhes do duelo, já que existem muitas discrepâncias em relação ao que a cada fonte diz, e como o próprio anime lembra, essas fontes foram escritas muito tempo depois que o duelo em si aconteceu. Então não tem como saber quais têm as informações corretas, se é que algum deles tem. A única certeza é que Musashi Miyamoto e Sasaki Kojiro lutaram por volta de abril de 1612 em uma ilha remota chamada Fukushima, que ficava no estreito entre Honshu e Kyushu, duas regiões diferentes do Japão, e claro que Sasaki saiu morto do duelo. No anime, o duelo parece ter sido arranjado por Sasaki, que desafia Miyamoto para um duelo, e seguia em frente mesmo quando ele percebeu que tinha chance de morrer. No relato de Mintenki, que parecia a versão mais aceita da história de Sasaki, na verdade, foi Miyamoto quem convocou o duelo, e não foi falando diretamente com o oponente, mas mandando um mensageiro entregar o convite para o Sr. Feudal, que era o chefe do Sasaki, e foi o Sr. Feudal quem organizou a hora e o lugar da disputa. Ainda segundo esse relato, o Miyamoto chegou à ilha 3 horas atrasado, fazendo Sasaki ficar com muita raiva. Dependendo da versão que você lê, o Miyamoto pode ter atrasado porque ele queria fazer pressão psicológica no oponente, ou porque ele ter chegado àquela hora teria coincidido com a mudança da maré na ilha, o que teria permitido que ele fugisse mais rápido, supostamente para ele evitar ser perseguido por alguns dos estudantes do Sasaki que poderiam querer matá-lo para vingar o seu mestre. Ou ainda, alguns estudiosos, como o Harada Mikashi, explicou que nunca houve um duelo para começo de conversa, e Sasaki na verdade foi assassinado pelo Miyamoto, a mando do próprio senhor feudal Hosokawa, que via Sasaki e seus alunos como um obstáculo político. Mas qual é a história real? Aí, quem é que vai saber, né? Por enquanto, não existe uma verdade absoluta nesse caso. Nós chegamos ao final de mais um vídeo e eu espero que você tenha gostado. A estreia de um novo quadro, então lembrando que se você quiser mais vídeos como esse, se inscreve e deixa o like aqui embaixo. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te agradeço muito por ter assistido até aqui. Curte, se inscreva e comente, e espero que nos vejamos de novo nesse mesmo canal e nessa mesma hora na semana que vem. Moça Nerd desliga. Tchauzinho!